Olha, tinha muitas. Teve uma vez lá que ele gritava tanto, tanto, tanto comigo, xingando, xingando, que eu lembro que eu encostei assim na parede e eu fui meio desmaiando, sabe? Eu perdi os sentidos. E na época eu era muito magrinha, Pedro. Hoje eu tenho 76 quilos, naquela época eu tinha 45, magra. Aí eu fui desmaiando, assim, eu caí, eu ouvi quando ele falou, leva essa louca daqui. E quando eu acordei, me levaram de carro, eu acordei numa clínica de acupuntura ali na Lapa, cheia de agulha no meu corpo, fazendo acupuntura em mim. Sabe, aquilo lá para mim foi o fim. Só que assim, eu estava tão cega porque eu precisava do trabalho que eu continuei. Por 12 anos. Continuei mais ainda. E aí eu lembro que quando o meu filho tinha uns 12, 13 anos, teve um sábado que eu lembro até hoje, uma panelinha pequenininha, eu estava fazendo arroz em casa e o cara ligou. O cara começou a gritar, gritar, meu filho ouvia. Era rádio na época, Nextel. É, Nextel. lembra? Você lembra que o pessoal ficava colocando tipo um cinto Eu assim no adorava bolso? aquilo. Você colocava Que também. ridículo. Era amarelo, vermelho. Eu adorava, me sentia. Aí esse cara ligou e xingou tanto, tanto. Eu nunca tinha visto meu filho bravo. Nunca vi. Aquela foi a única vez também que eu vi, porque nunca mais. Ele falou assim pra mim, mãe, eu odeio esse cara. Quando eu crescer, eu vou acabar com ele. Falou outra palavra. Falei, meu Deus, tem coisa errada, né? Porque o meu filho, eu não quero despertar esse ódio dentro do meu filho por uma coisa que ele não tem nada a ver. Então, e esse cara gritava demais, demais, demais. Então, Cara, era louco? O que que é? era, Tipo, ele era. tinha família? Na época, não, eu não era casado, nada. Nossa, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que existe uma frase que fala, né? Não sei se está na Bíblia, soberba precede a ruína, né? E isso acontece. Acontece, Pedro. E aí, eu passei por isso lá, né? E aí teve depois passou vários anos, foram vários anos assim, tanto é que os mesmos funcionários que são meus hoje, que eram meu colega lá, que eram meus colegas lá, trabalham comigo hoje. Que legal. Então todo mundo sabe a minha história. As minhas amigas lá da empresa, tinha o Robson, que era o porteiro na época, hoje ele trabalha comigo, ele é gerente de expedição. As meninas do comercial estão tudo comigo. Então, todo mundo conhece a história. Todo mundo sofreu junto, sabe? E assim, nessa época, qual que eram as coisas mais difíceis que você passava? Olha, eu acho, eu passava, assim, muita necessidade com meu filho, porque eu ganhava pouco na época, eu pagava aluguel. Então, assim, já teve dias de eu pegar e falar para o meu filho, Bruno, vamos dormir, vamos deitar cedo que a gente está cansado. Mas não é porque a gente estava cansado. Eu chamava ele para dormir porque não tinha muita comida, não tinha quase nada, porque não tinham cortado a luz, porque eu não queria, a mulher ia bater lá para cobrar o aluguel. Então, eu falava, vamos dormir. E ele ia e dormia, sabe? Assim, a gente saía de casa, às vezes falava, vamos passear, mas não era para passear, era para enganar. Enganar qualquer coisa, de não ter luz, de não pagar aluguel. Então, assim, foram perrengues bem Nossa. bem assim, de não ter mesmo, sabe? Então, e às vezes eu falava pro Bruno, aí nessa época eu já não morava mais com a minha mãe. Aí eu falava pro Bruno, desce lá na avó, pra ela dar comida pra ele, coisas assim, entendeu? Então você não comia. Não, aí, ó, tem uma parte dessa empresa que eu trabalhava que tinha cozinha, né? Fazia almoço lá, lá servia comida. Então, às vezes eu descia lá na cozinha e tinha uma moça que trabalhava lá que era muito boazinha, sabe? Nunca esqueço dela. E às vezes eu falava assim, eu vou levar minha comida hoje para comer em casa, tá? Mas não era para comer em casa, é porque eu queria pegar aquela minha comida e levar para meu filho comer, sabe? Então, como eu não podia, eu falava, vou levar comida para meu filho, né? Nossa. Quero levar para o meu filho. Eu falava que eu ia comer em casa. Aí ela já se ligava, ela falava assim, ela me chamava na época de bruxinha. Não sei por quê, acho que é porque eu era muito magra. Aí ela falou assim: tá bom, bruxinha, senta aqui, ó. Ela falava, eu sentava num canto, assim, do lado da geladeira, que ninguém via, e ela fazia um pratão e eu comia antes de ir lá. Tipo, o almoço era meio-dia, 11 horas, eu ia lá na cozinha, ela me dava comida para eu comer e fazia Caramba. marmitinha. Aí na frente dos outros, ela falava assim: Tó, vai comer em casa, assim. Então, fazia Caramba. isso. É porque isso aí eu acho que é o famoso processo, né?
Sem o processo não tem milagre. E o processo, ele vai te moendo, ele vai te Vai. quebrando.